Olá, pessoal! Hoje o Não Sei Direito, especial de Natal, até com o Papai Noel aqui, vai falar a respeito do direito do consumidor. E para isso trouxemos convidados especiais, né, Pedro? Doutor Renato, que é promotor de justiça da Promotoria do Consumidor aqui em Itabira, e a doutora Maria Alice, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui em Itabira. Obrigada, gente, pela presença. E falar do direito do consumidor é falar do cotidiano, né? Das nossas vidas, das vidas das pessoas em casa. Então a gente queria hoje iniciar falando de um problema no direito do consumidor, que é o superendividamento. As pessoas às vezes chegam no final do ano, todos nós queremos presentear os familiares, os amigos, mas às vezes excedem um pouco e passam nessas questões de crédito, tanto o banco, tendo muitos acessos, mas depois chega janeiro, os boletos estão aí e não conseguem cumprir com esses pagamentos. O que vocês que vivem mais o direito do consumidor têm a nos orientar o consumidor para que não chegue a ter, né, esse endividamento? E também, se tiver, existe alguma solução jurídica que eles podem procurar, algum apoio do Ministério Público, do advogado, para que ele tenha essa tranquilidade se ele tiver nesse bolo de neve? Bom, eu queria agradecer, parabenizar pela iniciativa, pelo projeto. Me sinto lisonjeado aqui pelo convite. O tema, parabenizar também pela escolha do tema, a época muito propícia para tratar desse tema. O superendividamento realmente ele preocupa muito em razão de deixar o consumidor, a pessoa consumidora, numa situação muito vulnerável. O superendividamento ele acontece quando o consumidor ele não consegue pagar as dívidas e com isso ele compromete a sua saúde, a sua habitação e até mesmo a sua alimentação, né? Quando aquela pessoa física deixa de conseguir recursos para manter aquele mínimo existencial. Então isso realmente nos deixa muito preocupados. E a época de final de ano, como bem disse pela doutora Letícia, os consumidores são mais atraídos pelas relações de consumo que são mais atrativas, muita promoção, ficam mais emocionados pelo fato de estarmos em época natalina, amigo oculto, família, pelas necessidades de querer satisfazer o próximo, sim, os colegas de trabalho, os familiares, e acaba contraindo dívidas para além daquilo que tem um potencial de quitar. Isso, de fato, compromete muito, pode comprometer todo o ano subsequente, porque não podemos esquecer que em janeiro aí vem IPTU, IPVA, vem material escolar. Então, é um tema realmente de suma relevância aqui que a gente está começando a tratar. Eu acredito muito na prevenção. Eu acredito muito, e aqui o programa serve como uma prática, né? Vocês que estão assistindo, né, devem procurar essa educação financeira para evitar o superendividamento. Eu acredito muito na prevenção. É muito difícil, depois de a pessoa estar endividada, com faturas altas de cartão de crédito, você realmente conseguir sair daquela situação. Logicamente, é possível procurar os órgãos de defesa do consumidor, procurar o PROCON, né, procurar outros órgãos. Por exemplo, Belo Horizonte tem o PAS, que é o Programa de Atendimento ao Superendividado, que é uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte, com a Fundação, com a Faculdade Milton Campos, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Defensoria Pública para atender essas pessoas que estão em situação de superendividamento. Então lá a pessoa tem um acolhimento, a pessoa tem condição de expor aquela situação, tem um atendimento até mesmo psicossocial para poder saber lidar com aquela situação de vulnerabilidade. Mas lá não são para os de má fé, né? Mas não são para os de má fé, não adianta querer... Isso é bom até lembrar, né? Porque exatamente. A própria lei do superendividamento, ela trata dessa questão. Para você fazer um programa, né, a de repactuação de dívidas que chama, as dívidas elas têm que ser contraídas de boa fé. Então, assim, não é qualquer dívida. Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação de dificuldade financeira e ela confunde o termo. Ela fala, eu estou super endividado, eu posso entrar no programa de superendividamento? Então, bom, deixar claro que não é assim, né? Então, tem as dívidas que são, assim, elegíveis para serem consideradas que a pessoa encontra-se no superendividamento, né? Então, é feito um programa, né, de repactuação dessas dívidas,
Geralmente são dívidas bancárias, dívidas de financiamento, cartão de crédito. A pessoa entra naquele rotativo do cartão e não consegue sair mais. Vai repactuando, vai contraindo novas dívidas com a operadora do cartão. De dívida, né? E isso vira juros, né? Juros assim, exatamente. Então a pessoa compromete, como o doutor Renato falou, o seu mínimo existencial. E essa lei, ela veio para tentar trazer para aquela pessoa que entrou nessa situação, né, tão complicada, tão difícil, uma dignidade. Então esse é o objetivo da lei, né? Então faz uma repactuação, chama os credores, né? Geralmente essa pessoa vai ter mais de um credor. Então chama os credores para essa repactuação e aí vão fazer os acordos, né? Geralmente a gente tem observado que tem sido feito num percentual que não compromete, né? Que fique em até 35% da renda daquela pessoa, né? Colocam geralmente um prazo aí de até 5 anos para pagamento, dá um prazo para iniciar o pagamento para a primeira parcela, às vezes coloca ali uns 6 meses para a pessoa se organizar, né? E é extremamente, né, importante, fundamental que haja também uma mudança de comportamento, né? Cultural, isso, né? Exatamente. Da própria pessoa, né? Não adianta eu fazer uma repactuação de uma dívida, em seguida eu fazer uma outra dívida e achar que a todo momento a lei, o Código de Defesa do Consumidor vai me ajudar a repactuar essa minha dívida, né? Porque eu, particularmente, né, eu vejo que tem uma questão de autonomia do sujeito. Porque também é bom lembrar, não adianta eu sair com a Letícia no Amigo Oculto aqui do podcast, querer dar pra ela uma bolsa da Louis Vuitton e achar que isso que eu vou entrar com essa agora dívida no super... Pergunto, por que não? Não, assim, até o porquê sim, a gente até Não pode. ficar super Mas não vou... exatamente. A Eu só não vou me super endividar. Pois Pois é, entendeu? Viu? Nem precisei repactuar a dívida. Mas o doutor Pedro, foi ótima a sua colocação. A gente tem que também, que não podemos deixar de mencionar, como bem falado pela doutora Maria Alice, as empresas também, a gente sempre aborda sobre o lado da pessoa consumidora. E aí, quando a gente fala de procurar um organismo de defesa do consumidor, procurar um advogado, a Defensoria Pública, o PROCON, ou o Ministério Público, o Ministério Público, propriamente dito, ele atende às demandas coletivas. Sim. Então é importante a gente ter em mente, quando começar a aportar aos órgãos de defesa do consumidor, à OAB, aos advogados, à Defensoria Pública, demandas variadas daquela mesma empresa, a gente nota que ela está violando Exatamente. Por quê? Ela está violando a principiologia da Política Nacional de Relação de Consumo, que tem como princípio a boa-fé, e ela tem que adotar mecanismos para prevenir o superendividamento. Então, a partir do momento que aquela empresa começa a contrair relações com pessoas já superendividadas, ela está praticando uma infração administrativa às normas de defesa do consumidor. Então isso é importante ficar bem claro, porque a partir do momento que pessoas estão superendividadas, muitas pessoas superendividadas naquela empresa, algo está errado naquela empresa e aquela empresa está violando o Código de Defesa do Consumidor. Então ela pode ser multada no âmbito do município, pelo PROCON ou pela promotoria, pode ser multada pelo PROCON estadual se ela atuar no âmbito do estado, ou até mesmo pela Senacom, que é o órgão nacional, se ela atuar no âmbito nacional. Então isso é muito importante para a gente também, porque as empresas elas têm uma responsabilidade social. A empresa, a partir do momento que ela coloca o crédito no mercado de consumo, ela não pode visar só o lucro, ela tem também uma responsabilidade social com a colocação desse crédito no mercado de consumo. Entender que o consumidor, o cidadão, ele também tem as suas vulnerabilidades. Né? Então não adianta eu criar um monte de promoção, ofertar crédito na praça, sabendo que as pessoas não necessariamente têm a capacidade de pagar. E o momento é esse, o momento agora é crédito, é promoção, é final de ano, e quando você vai olhar bem, não é bem assim, né? Tem que tomar hoje, muito cuidado. Eu, pelo menos, tenho a impressão que, principalmente depois dos bancos digitais, né, crédito é uma coisa muito fácil. Cartão, hoje, você pegar você abre um aplicativo, baixa ali, cria uma conta, chegou um cartão de crédito na sua casa com um limite de 4, 5 mil reais, o que para a grande maioria, né, da população brasileira é um limite considerável de crédito.
Não, e a pessoa, ela tá nesse momento, né, que a gente falou, festivo, querendo Exatamente. comemorar, ela fala, eu tenho esse crédito, às vezes até alguém da família fala, me empresta. Sim, Tem muito empresta, né? sim. E aí ela empresta, mas tá emprestando o nome. Então o nome, gente, é uma coisa que a gente carrega. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado para não sujá-lo, porque apesar de ter os apoios, né, dos órgãos públicos, igual o MP, ter advogado, mas a gente tem que ter todo esse cuidado. É uma consciência social. Tem que ter esse cuidado também, porque, como a gente já falou, né, dívidas que foram contraídas de má fé não adianta, né, depois tentar qualquer tipo de apoio para esse tipo de situação. Então, a lei do superendividamento, eu acho que ela é muito bacana, muito interessante. Ela tem um caráter pedagógico também, né? Então, assim, tanto para as empresas, orienta como que devem, vão ofertar empréstimos, ofertar condições, o que tem que ter publicidade, tem que ter mais transparência, tem que ter um caráter educativo, explicativo. E aí, assim, esse alerta também para o consumidor, né? Eu acho que falar de direito do consumidor deveria falar mais nas escolas, né? Deixa eu te interromper, então. Os adolescentes, né? Ter Exato. A gente tem o programa estadual de defesa do consumidor, ele tem um projeto que chama Procomirim. Aqui em Itabira, em 2024, a gente até desenvolveu uma parceria com algumas escolas. A OAB até apoiou a gente, juntamente com o Procon Municipal. E ele realmente, a ideia é essa, doutora Letícia, que é de você trabalhar a educação desde a primeira infância. A educação que eu digo é a educação consumerista. E aí, por quê? A gente entende que é nessa faixa etária que as pessoas têm mais condição de absorver, né, de forma mais profunda e consistente as ideias e a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, se tornando consumidores conscientes, respeitadores do meio ambiente, né, que não vão gastar por gastar, que vão entender que quanto mais se consome, mais se produz lixo e mais se causa mal para a sociedade, para o meio ambiente, né, entender a questão da sustentabilidade. Então a gente acredita muito nisso. Né? Infelizmente aqui em Itabira a gente não teve uma adesão tão grande das escolas, a gente entende a situação dos diretores, dos professores, que estão assoberbados pelas suas atribuições do dia a dia, mas é um programa contínuo do Procon estadual, do Ministério Público, e agora em 2025, 2026 a gente pode replicar em outras escolas. A ideia é justamente para esse público com crianças e adolescentes, né? De 9 anos, crianças de 9 a 11 anos, adolescentes de 12 a 16 anos, trabalhar isso. Numa primeira fase, em síntese, o projeto consiste, numa primeira fase, os próprios professores das escolas que se habilitarem, eles participam de um curso EAD na própria escola do Ministério Público, depois eles replicam as instruções que eles receberam pelo EAD do Procon estadual nas escolas com a turma deles, fazendo atividades, e aí os alunos praticam mesmo, a partir de cartilhas, de Procomirim, e aí a partir do momento que esses alunos, essas alunas praticam e adquirem esses conhecimentos, eles realizam atividades escolares de defesa do consumidor. Na última fase, o promotor vai nas escolas entregar um kit para os professores e para os alunos, camisa, cartilhas, a gente fez isso aqui em 4 escolas aqui de Itabira. E olha que então legal, é isso aí já era um reflexo a não ter o superendividamento. Exatamente. Porque as crianças eles pedem, né? Ai, pai, quero isso. Ai, Exatamente. mãe, quero aquilo. Exato. E na verdade, eu fico lembrando, na minha época, era assim, presente era Dia das Crianças, Natal e aniversário. Não tinha Não esse ganhava tanto das de crianças, presente que a gente ganha. O aniversário, A gente dá o tempo meu todo. aniversário é perto do Dia das Crianças. Isso, é ganhava um um presente só pros dois. Traumatizado. Não era um presente só pros dois. Triste. Aí tem que fazer uma análise. Bom, então eu tô no divã aqui já. E eu acho Mas é isso, porque hoje não. A gente mesmo, como pais, a gente acaba comprando. Você fala, que bonitinho, E você vai lá sem e compra. contar, e sem Mas contar sem, às vezes, uma reflexão do que você E sem tá contar fazendo. que, por exemplo, né, eu sou de uma geração que o acesso à internet não era tão fácil quanto é hoje. Então, hoje as crianças e adolescentes, eles estão mais expostos ao consumo, Sim. muito mais. Na minha época, minha mãe falava assim, na volta a gente compra, eu tô até hoje esperando um tanto de presente que na volta ela falou que ia pra comprar. Hoje, com um clique, Exatamente. qualquer criança, Exatamente. adolescente, Tudo é muito compra. fácil hoje, né? Tanto oferta Exatamente. de crédito, condições de pagamento, questões de compra de produto, tornam mais acessível para a população de uma forma geral, né? E a gente vê também que tem essa questão muito emocional, como vocês falaram. Então, chega o final do ano, às vezes o pai, a mãe, né, não tem aquela condição realmente, de fato, de comprar determinada, né, brinquedo, um produto, mas emocionalmente aquela pessoa
não tem aquela firmeza, né? Às vezes de conseguir falar não tá preparado. E aí, com isso, ela vai, né, se embolando ali financeiramente com outras questões também. A gente vê que muitas vezes, pelo menos essas dívidas de cartão de crédito, assim, na maioria das vezes são por questões, compras supérfluas. Bobagem. E aí, já que a gente entrou principalmente nessa parte da internet, né? A gente sabe que comprar numa loja física é diferente de comprar numa loja online. E a gente estava conversando aqui antes, né, sobre as possibilidades e direitos que as pessoas têm comprando na internet, principalmente o prazo de devolução dos 7 dias, né? Que só vale, né, doutor Marlete, só para loja online. Tô correto? Fora de estabelecimento, que eles falam. Compras realizadas, a lei fala assim, compras realizadas fora de estabelecimento. Então, não só aquela compra que você faz pela internet, mas foi ofertado por telefone, né? Ou de uma forma que você não tem acesso ao produto, né? Então, que você não viu aquele produto. Não testou, não pegou. Exatamente. WhatsApp, Instagram. Perfeito. Qualquer meio. Então, isso aí caracteriza uma compra fora de estabelecimento comercial. Nessas situações, sim, é possível que você exerça o seu direito de arrependimento. Então, o próprio nome diz, é um arrependimento. Não está ligado à questão de vício, de defeito. A pessoa simplesmente verificou, o produto pode estar perfeito, ela tem até gostado, mas entendeu que não quer aquele produto mais. Então, ela tem esse direito, né, de fazer essa devolução do produto sem custo, e aí não ser cobrada, né, que seja reembolsado o valor que foi pago, e exercer ali o seu direito, chamado direito de arrependimento. Então, é bom as pessoas estarem cientes, o prazo ele é de 7 dias contados do recebimento do produto. Então, ficará atento. Isso é bom falar, né? Recebeu, recebimento. abre. Porque muitas vezes, né, eu compro num dia, ele demora um tempo para chegar, não é da compra. Não. No dia que eu recebi dia. efetivamente o produto. Tem gente que recebe e deixa lá. Depois abre. Aí passou. O Topê tocou nesse assunto e é muito importante, porque nessa época de festas, final de ano, realmente as transações virtuais elas aumentam sobremaneira. E da mesma forma, a circulação de dados dos consumidores aumenta de forma, né, exponencial. E por que eu toco nesse assunto? Porque há uma tendência aos golpes praticados no mercado de consumo também se avolumarem nesse período. Então, golpe do Pix, golpe falso. Exatamente, boleto falso, os links que são enviados para os aparelhos celulares ou através de e-mails, né? E são golpes que as pessoas realmente caem. Quando a gente está visitando alguma página, hoje tem inteligência artificial, que consegue a partir de dados do seu cartão de crédito, das páginas que o consumidor, que a consumidora visita, consegue traçar um perfil do consumidor e começam a jogar, né, na sua página determinadas informações para te atrair a adquirir determinado produto ou determinado serviço. E a partir do momento, algumas dessas que a gente fala de pescaria, né? Algumas dessas pescarias funcionam, porque o consumidor mais desavisado clica naquela página, daquele link, sem conferir, e realmente corre o risco de fazer uma compra e não vai receber aquele produto, aquele serviço, e muito dificilmente vai ter o seu dinheiro de volta. Então é preciso ter prevenção e cautela com relação aos seus dados pessoais também nesse período. E muita atenção, porque pelo menos eu digo muito da minha experiência pessoal. Recebo muita ligação falando, uma compra de R$10 mil no seu cartão. Exato. Eu não fiz essa compra. E tem lá a opção de você confirma ou você Reembolso. Pois é, eu não comprei ela, Letícia, é golpe. Por isso que eu não comprei. Além de ficar super endividado, eu vou tomar um golpe. E aí, as pessoas. A primeira pergunta, eu tô falando com o Pedro? Sim. E aí eles pedem que a gente alimente eles com usar CPF. Você que quer, então você me fala. E uma pessoa que tá ali na correria do dia a dia, e eu vejo, né, eu como a doutora Maria Alice e a Letícia no escritório, vejo muito isso assim, de pessoas que dizem, não, mas eu passei mesmo porque eu achei que fosse, eu estava com pressa, queria terminar e acabei passando o dado. Ou às vezes cai aí numa pescaria e os dados são roubados ali. Então, muito, muito cuidado também nesse sentido, né? Uma outra questão também é quando está barato demais o produto, né? Exato. Então eles às vezes atraem pelo preço, mas você fala, gente, não tem como a pessoa vender, os preços não comungam, né, com a verdade. E aí, na verdade, o consumidor cai
cai no golpe. Num golpe, A pagando, fazendo um Pix, pagando para poder A receber dica o que a produto. gente dá é sempre conferir através do site. Então, chegou um link, você lê aquela mensagem central do link para detectar qual que é o site, mas sem clicar nele. E você, não vou dar exemplo aqui de nenhuma empresa, mas você, se for da empresa A ou empresa B, você abre um outro link separado no seu navegador daquela mesma empresa e pesquisa aquele produto ou aquele serviço pelo qual você se interessou, sem necessariamente clicar no link enviado. Né? Da mesma forma, essas ligações, igual o Dr. Pedro falou, eu tive uma pessoa da minha família que começou a passar várias informações. Né? A pessoa se passou por mim, né? E começou a conversar com a pessoa da minha família e a pessoa começou a ganhar golpe. Então, assim, realmente é uma realidade, ela está posta e a gente tem que falar nisso e tem que orientar as pessoas para não cair nesse tipo de situação. Porque muitas vezes, receber esse dinheiro de volta, quando é possível, dá muito trabalho. Por isso que eu foco sempre na prevenção e na educação. Eu acredito que é muito difícil, né, e é difícil sob duas óticas. A primeira, a dificuldade estrutural dos órgãos de repressão, e aí eu falo das polícias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, porque envolve transações financeiras, repasses triangulares de informações. A gente hoje consegue detectar esse tipo de informação e consegue, muitas vezes, responsabilizar, né? Mas a pessoa, para receber aquele dinheiro de volta, muitas vezes demora demais, desestimula a pessoa, até desacredita no próprio sistema. Então, a gente acredita muito na prevenção. E acontece aí no meio dessa situação, a pessoa acaba sendo negativado. Exatamente. Né? Então, tem outras questões aí que são envolvidas. Eu tenho observado, assim, pela prática, que assim, conseguir localizar aquela pessoa realmente que cometeu, né, esse crime, esse estelionato, muitas vezes, é muito difícil, né? Pelas questões aí que o Dr. Renato falou, uma questão realmente de dificuldade até estrutural. Quando é verificado que houve um vazamento de dados, né, por parte da instituição financeira, aí você consegue responsabilizar, né, e eles acabam sendo os responsáveis por aquele reembolso, cancelamento de contrato que foi feito de forma indevida. A gente vê muito isso em golpes do Pix. Né? Então, pela situação que o Pedro falou, a pessoa liga, olha, foi feita... Estou identificando uma compra aqui suspeita, e aí vai confirmando, vai pedindo às pessoas os dados, ela naquela situação de correria do dia a dia confirma os dados, a pessoa acessa a conta, né, da vítima, contrata empréstimo, faz transferências. Exatamente. E aí depois a pessoa realmente se vê numa situação extremamente complicada. Então, desconfiar dessas questões, né? Desconfiar quando recebe um boleto por e-mail, verificar ali o remetente, verificar o arroba, né? Excelente dica Muitas do vezes boleto. eles conseguem duplicar aquele boleto, né, para outra conta. Eu falo, gente... ver se tem CNPJ, conferir os dados. Quem que é o Às vezes a beneficiário pessoa vai na fazer o hora? pagamento. Beneficiário antes de confirmar a transação. Que aparece na tela Excelente ali, né? dica. Você olhou ali, o beneficiário, eu estou pagando um boleto que eu comprei da empresa X, então se ela é a beneficiária, Exato. né? O boleto vem todo correto. A gente lê o boleto e é todo correto. Olha, esteticamente, às vezes Renato tá tá devendo para correto. Letícia aquela bolsa caríssima. Por Exatamente. favor, fazer o Pix. Ainda bem que eu já arrumei alguém pra Por te dar a favor, bolsa. fazer o Pix. Já mudou agora. Até o beleza. final da gravação, a já Letícia ganha a bolsa. Até o final. Vai parecer que o Fica a dica Rodolfo pro ela vai Eduardo. Pois é. aí a bolsa Fica a sai. dica de Natal. Então, assim, conferir realmente, porque o boleto em si, físico, ele aparece com todas as informações coerentes para o devedor. Isso. Só que no momento que vai confirmar a transação, de fato, o beneficiário daquela transação é o estelionatário. Gente, a gente queria saber umas dicas, né, assim, pontuais que vocês dariam. Além de todas essas que nós já falamos, pra gente assim, caminhar pro... O que você acha assim, que o consumidor jamais pode deixar de pensar no momento da compra? Exatamente, é o que você falou, ele tem que pensar. Eu acho que aí é que está o segredo. Exatamente, não ir na emoção. Exatamente. ter cautela, Você foi não no ponto. Pensar. Não promoção, exatamente, não ir refletir. pela promoção. Pense bem, quantas vezes a gente não toma uma atitude equivocada pelo fato dela ser tomada de modo repentino? Então, se a gente realmente pensar, pesquisar, a gente tem até a oportunidade de achar um outro produto,
até mais interessante do que aquele que inicialmente a gente estava desejando. Então, assim, eu acho que pesquisar, pensar, uma outra dica, principalmente com relação aos gastos, é realmente, hoje em dia a gente tem muito curso de educação financeira, muitos cursos online, tantas plataformas governamentais, plataformas de defesa do consumidor, de entidades, vídeos no YouTube. Então, a minha dica é para as pessoas fazerem. São vídeos curtos, de fácil instrução, em que as pessoas podem se capacitar e preparar melhor para preparar melhor a sua condição financeira. Então, essa é a primeira questão. Com relação aos golpes, o que eu sugiro realmente é não passar dados por telefone, definitivamente, não passar nenhum tipo de dado seu ou de familiar por telefone. Se a pessoa que está te ligando pergunta, boa tarde, com quem eu estou falando? O senhor ou a senhora está querendo falar com quem? Né? Então, assim, por que eu tenho que falar que eu sou Renato, que eu tenho que falar, eu estou precisando dos seus dados, por favor, você se dirija à minha instituição, ou me mande algo por escrito, ou formalize que eu respondo ao senhor. Então, evitar esse tipo de contato, esse tipo de repasse de informações pessoais pelo telefone. O segundo foi o que a gente já falou aqui, que é com relação aos links. Tomar muito cuidado para não clicar em link falso, que pode criar uma página falsa e a partir daí você ser envolvido em golpes. E o terceiro, realmente, é você dizer não. É você aprender a dizer não. Tem uma frase interessante que é: para a sua felicidade, você tem que aprender a dizer não. Então a gente tem muita dificuldade. Nós somos criados a dizer sim. Exatamente. E é o que a doutora Maria Alice falou aqui. Nesse momento, às vezes os pais, até sem mais condição financeira, mas vê eu vivenciei uma cena muito interessante de uma pessoa dentro de uma loja, né, final de ano, um ano anterior, comprando um presente para o filho. E o filho falou: eu quero esse aqui. E aí o pai foi lá, imediatamente pegou aquele presente, a mãe foi lá, pegou aquele presente e deu para o filho. E ao lado tinha um casal muito carente. E o filho falou: papai, eu também quero aquele que está ali. Só que o pai, você via claramente que o pai não tinha condição, era um presente de um valor mais considerável. E ele ficou numa situação super desagradável para com o filho dele pegava e ele ficou sem jeito de tirar e levou aqui para o caixa para pagar. Então, assim, até que ponto essa pessoa não se viu numa situação de vulnerabilidade, não lhe faltou educação financeira. Então, fica essa dica aí também para ter esse maior preparo para lidar com esse tipo de situação, que não é fácil, gente. A gente não está aqui criticando a postura dele, tá? Que fique bem claro. A gente precisa se preparar mais. Nós que somos pais sabemos, a gente sabe o poder de uma pirraça. Exatamente. Não, o poder de um olharzinho também. Exatamente. Isso realmente. E ter cuidado, né? Assim, ter determinadas cautelas assim, que são muito importantes. A gente falou a questão dos boletos. Então, confira. CNPJ, a gente pode fazer consulta gratuita no site da Receita Federal. Exatamente. Então, assim, dificilmente nessas grandes redes aí, ou lojas em geral, vai ter pagamento em conta de pessoa física. Então, tomar muito esses cuidados aí para poder passar um ano tranquilo, um fim de ano tranquilo. Eu tive também muitos casos, assim, vi muitos casos no início de ano, de golpes falsos de boletos do Detran. Então, pessoas que pagaram IPVA achando que estavam pagando e eram boletos falsos. Pagou com CPF. Tá chegando IPVA. agora, né? Início do ano, tá chegando isso aí. É ótima Uma ótima dica. Atenção, assim, eu vi isso, gente, não tem a ver com condição sociocultural mesmo da pessoa, não. Diferentes classes sociais, níveis assim, de instrução, mesmo eu vejo pessoas diferentes classes, diferentes níveis caindo nesses tipos de golpes. E lembrar que essas dicas, a gente tá no período natalino, mas essas dicas valem pro ano todo, né? Sim. Não é só porque agora que a gente tá falando no final do ano, período natalino, que agora eu vou prestar atenção no boleto, não vou passar meus dados. Não é só Natal, não são só épocas festivas. A gente sabe, né, que o consumo perdura o ano todo. Ô, gente, a gente também aborda aqui a questão, né, dos estudantes de direito, de quem está querendo fazer concurso, de advogados, né? E vocês estudam o direito do consumidor. Tem alguma doutrina que vocês gostam, que vocês indicariam para esse pessoal? Às vezes, né, as súmulas, enfim, entendimentos, julgados. O que vocês assim, orientariam eles a quem quer se especializar nessa área de consumidor? Tem várias doutrinas, né, de direito consumidor, vários cursos para as pessoas poderem
para poderem se manter qualificados para o mercado de trabalho. Eu acredito muito na educação continuada. Eu acho que dificilmente uma doutrina só a pessoa vai se satisfazer e vai ter a condição necessária para trabalhar aquele tema. Tem gente que já tem uma formação universitária melhor, ele vai conseguir entender mais uma doutrina que seja tenha mais profundidade para trabalhar os assuntos. Outros já vão exigir, já vão preferir trabalhar algo mais esquematizado, né? Vai depender muito do perfil da pessoa. Sim. Então, eu quero estudar o direito do consumidor esquematizado, porque eu quero estudar para concurso. Não, eu tenho um escritório especializado na defesa da pessoa consumidora, então eu vou querer aprofundar mais, então eu vou querer a outra doutrina. Né? Então, acho que temos várias, mas para além das doutrinas, o que eu cito também é a importância da atualização. Né? Você seguir os tribunais, as decisões, né? Nós estamos em Minas Gerais, seguir as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os órgãos de defesa do consumidor, né? Manter uma rotina, os informativos, exatamente. O STF, o STJ, né? A gente sabe que o STJ, né, rotineiramente divulga informativos, temas sobre esse assunto. Eu acho que é aí que está o segredo. É um conjunto é um bojo de informações que a pessoa tem que tentar absorver. A doutrina, eu acho que ela pode se assimilar. Tem alunos que gostam mais da professora, a Cláudia, tem outros que gostam mais do professor Fabrício, tem outros que gostam mais do direito aprofundado. Então, assim, eu acho que é difícil apontar uma que seja específica para trabalhar o direito do consumidor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem uma página que eu adoro, que eu estudo desde a época de faculdade, chama de Zero Direito. Eu acho excelente, porque aí lá tem a explicação dos julgados, né? Dos informativos. Então ele vem comentado, vem com um exemplo. Muito atual, né? Muito atual. Eu acho que é algo assim que vale muito a pena. Quem está estudando, passar a acessar, que é algo assim que para levar para a vida profissional. Acho muito bacana. Eu tinha um blog disso aí. Aí eu era promotor lá no Cerro, aí eu vim aqui para Itabira. A imprensa parece que estava muito tempo sem promotor, divulgou meu nome, colocou meu blogzinho do lado. O meu blog era isso. Era eu, um servidor hoje, que ele é analista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e um outro defensor público. A gente morava em Belo Horizonte e a gente fazia isso. A gente pegava os informativos do STJ e do STF e embaixo a gente comentava. Né, colocava alguma doutrina, algum caso prático que tinha a ver com aquele informativo, para explicar, para ficar numa linguagem mais acessível. Isso, porque acho que a linguagem acessível exatamente transforma. Mas eu acho que melhorou muito. Eu acho que o nível dos informativos, a acessibilidade, eu acho que os tribunais também, o Poder Judiciário melhorou nessa questão. Pelo menos tem cobrado mais. E até o CNJ está mais ativo nessa questão da linguagem. Acessibilidade. Até o ministro Barroso, ele inclusive, depois que ele assumiu a presidência do STF, ele foi uma pessoa que pautou muito essa acessibilidade pela linguagem, né? Eu particularmente sou muito favorável a isso. Tem que ser acessível, gente, direito para todos, né? Não pode ser para uma classe que é estudante ou formado. E até para você orientar, né? Fala assim, às vezes você quer falar com o estudante, quer falar com o cliente, eu vejo muito assim, às vezes na prática, às vezes alguns colegas, assim, uma linguagem às vezes não é tão técnica. Buscada demais. Com muitas datas gêmeas. Não atinge. Comunicação é isso, né? Para ter uma comunicação efetiva, tem que ter o entendimento daquele que recebe, né? O que eu acho que a gente já tem pauta para o próximo podcast. Qual? Linguagem jurídica. Linguagem jurídica. A acessibilidade aí da linguagem jurídica. Ótimo, tá vendo? Nós vamos contratar a doutora. Convidada permanente, os dois. Agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe, como falei no início, esse final de ano corrido, recesso forense batendo na porta da gente. A gente fica muito, muito grato de vocês terem tirado esse tempo para conversar com a gente. Obrigada, gente. Um ótimo final de ano para vocês, né? Vamos comprar com
com consciência, com responsabilidade, responsabilidade, né? pensar Porque é antes, isso que a né? gente precisa, como o doutor Renato falou, comprar, mas vamos pensar antes. O que realmente vale a pena ou não vale, o que a gente precisa, né? Porque a gente compra tanta coisa que a gente não precisa, a gente tem que refletir melhor a respeito disso. Não que a bolsa da Louis Vuitton não precise. Entendeu? Mas eu fica é essencial. só pra Vamos ver, né? deixar um Vamos- negócio claro aqui. Né? Às vezes meu marido quer uma inspiração, né? Então Exato. já fica. Fica a dica, Fica a Rodrigo. dica. Bom, gente, brincadeiras à parte, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo esclarecimento para a população, porque eu acho que a partir do esclarecimento as pessoas podem, né? A gente brincou aqui, mas se conscientizar, pensar realmente o que é bom e pensar a longo prazo, não a curto prazo, porque esse curto prazo é o que prejudica. Quando pensa que janeiro está chegando, né, vem as dívidas de janeiro, boletos, então essa conscientização de a longo prazo que faz a diferença na vida das pessoas. E a gente agradece, né, 2 pessoas que realmente têm conteúdo para falar com a gente a respeito do direito do consumidor. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito feliz pelo convite, Letícia, Pedro, por poder levar, né, um pouco aqui de conhecimento, de esclarecimento para as pessoas. A gente até falou no início, quem quiser acompanhar a página do Máfia Advocacia, Isso aí, acompanha lá. eu e a Lívia, a gente tem um quadro que é o Café com Maf, que é muito isso, assim, levar essas informações, decisões recentes, atualização, informar mesmo as pessoas, né, de uma forma em geral, a população em geral, para terem aí consciência do seu direito, né? Então, Exatamente. fiquei muito feliz pelo convite, agradeço muito, doutor Renato, mais uma vez, né, a gente participando de levar informação do direito do consumidor, e desejo também a todos aí um final de ano de muita conscientização, tá? Como a Letícia falou, e que seja um ano aí de mais responsabilidades, né? E mais atenção aí nessa questão consumerista. Obrigada, É isso aí. gente. Um Feliz Natal para Feliz vocês. Natal. É isso, Feliz Até Natal. mais.